Fala pessoal, tudo bem? Fico feliz que mais uma vez você esteja aqui no vídeo, acompanhando meu canal, meus ensinamentos. E o ensinamento de hoje, a palavra de Deus será sobre dinheiro. Hoje iremos aprender sobre o que Deus fala sobre o dinheiro, ou seja, fidelidade a Deus, né, através do dinheiro. Claro, então, para começar, vamos começar o quê? Do básico, né, do mais simples. Quem criou tudo, né? O universo é propriedade de quem, né? Tá lá em Salmos 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo que existe é de Deus. Qualquer coisa que você vê é de Deus. Tudo que você consegue ver, que você consegue pegar, né? Enxergar é de Deus. Então tudo que existe no universo é de Deus. Que é Deus que foi quem criou. Se ele é quem criou, então ele é o dono. Né? Então para entender o dinheiro, essa é a base, esse é o básico, né? O simples. Quem é o dono do dinheiro? É Deus. O dono do ouro, da prata, né? Então Deus é o dono de tudo. O dono de tudo. Graças a quem obtemos os nossos bens, tudo que a gente tem. Nós conseguimos graças a quem? Simples, né? Graças a Deus. Deuteronômio. Deuteronômio 18, 17 e 18. Diz assim: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então a gente consegue nossos bens, tudo que a gente tem, através de Deus, graças a Deus. Porque Ele é quem nos dá força, né? Porque na primeira pergunta, tudo que existe é de Deus. Foi Deus que nos criou. Então a gente só existe, a gente só está vivo porque Deus nos criou. Né? Então Ele nos deu força, Ele nos deu inteligência, nos deu tudo. Né? Então tudo é propriedade dele, tudo é dele. Agora, sabendo disso, que tudo é dele, foi ele quem criou. Agora, que pedido fez Deus ao ser humano como ato de adoração, né? Como reconhecimento, né? Adoração e reconhecimento. Levítico 27. Levítico 27, verso 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então o que Deus pede? O dízimo. Ou seja, como reconhecimento. Né? Se você ama a Deus, se você adora a Deus, se que tudo que você tem vem de Deus, né? Você tem fé, você crê nisso, então você tem que o que? Dizimar. Então essa é a forma de reconhecer que tudo que você tem, né, é de Deus. Não é você acreditar, não é só na teoria, não é só você falar, tudo que eu tenho é de Deus. Tudo bem, mas você tem que ter a obra, você tem que praticar, né? Você tem que fazer algo, né, para demonstrar que tudo que você tem é de Deus. E isso é o dízimo, através dos dízimos. Você tem que dizimar para reconhecer que tudo que você tem é de Deus. Gratidão a Ele, né? Porque foi Ele quem te deu. Aqui fala dízimas da terra, tanto cereais do campo como dos frutos das árvores. São do Senhor, santas são ao Senhor. Aqui fala frutos das árvores. Então, para imaginar, o que é dízimo? 10%, né? Vem da palavra 10. Então tá, você tem, por exemplo, 20 árvores, né? 20 pés de laranja. Quantas são de Deus? 10%. Então 10% é o quê? É duas árvores. Duas árvores não é sua. Não é sua, né? E a gente vai ver também que oferta também não é sua. Você escolhe, você tem que ofertar, mas você é quem decide quanto ofertar, né? A dízima não é, já é um valor já fixo, certo? 10%, que é duas árvores, né? O exemplo que eu dei. Então, duas árvores é de Deus. E a oferta é você quem decide quanto que você
vai ofertar uma árvore, 2 árvores, né, 3 árvores, você que decide, né? Mas por que que nós temos que dizimar? Qual é a finalidade dos dízimos, né, no Antigo Testamento? Números 18, verso 21 responde: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, o que? Aos filhos de Levi, os levitas, né? Eles eram responsáveis pelo santuário, né? Ou seja, a igreja, né? E o serviço deles é esse, é cuidar da igreja, ensinar a palavra para as pessoas. Esse era o serviço deles, né? Então, eles não plantavam, não faziam nenhum outro tipo de serviço, nenhum outro trabalho. Então, como é que eles iam ter o sustento, ter comida? Né? Como é que eles iam sobreviver? Através dos dízimos e ofertas, que são de quem? De Deus. Que são de Deus. Então, o povo, que nem eu falei do exemplo, tinha um rapaz lá que tem 20 pés de laranja, 20 árvores de laranja. Duas eles tinham que... o dízimo e a oferta, né? Então, dízimo aqui, 2 árvores, ele tinha que o quê? Devolver, ou seja, entregar lá para os levitas. E os levitas iriam ali ter o sustento, né? As laranjas, né? E qualquer outra fruta também. E com as ofertas também, né? Mais as ofertas. Então é isso, para o sustento dos levitas, ou cuidar daquelas pessoas que fazem a obra de Deus, né? O que Deus diz a respeito de quem não oferta e nem devolve o dízimo, né? A gente viu no começo, tudo é de Deus, então Ele é o dono. Se Ele é o dono, ele sim, Ele pode falar, você tem que fazer isso. Ele pode falar, Ele pode fazer isso. É dele, né? Ele é o dono. E se você não obedecer o dono, o que causa? O que Deus fala sobre isso, né? Qual é a consequência? Malaquias 3, verso 8 a 10. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, o que Deus diz a respeito de quem não oferta e nem devolve o dízimo? Essa pessoa o quê? É ladrão, né? Por que ela tá roubando? Né? Porque ladrão lhe rouba. E o que a pessoa tá roubando? É o dízimo de Deus. É a oferta de Deus. Que o dinheiro não é dela, né? O dinheiro não é dela. E Deus pede 10%, né? Ele ordena 10% para devolver e a oferta. E se a pessoa não faz isso, está roubando, né? Tá roubando a Deus, é um ladrão. É um ladrão. E é claro, né? Aí vem o verso 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Ou seja, tem maldição, né? Aí Deus fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Essa casa do tesouro é a igreja, né? Que a gente viu dos levitas, né? Para que haja mantimento na minha casa. Tá vendo? Mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, para aquela pessoa que é fiel, que é obediente a Deus, Deus cuida. Deus cuida dessa pessoa. Deus abençoa, né? Deus dá tudo o que a pessoa precisa no tempo certo, né? No tempo certo, Deus abençoa. Deus vai o quê? Crescendo, né? Subindo a pessoa, né? Abençoando ela, né? Aos poucos, né? Deus ele não abençoa assim de uma vez toda, né? Mas é aos poucos, é gradativamente, né? E última pergunta que eu já acabei de falar: que promessas faz o Senhor àqueles que são fiéis? É bênçãos, né? Mas Provérbios 3, capítulo 3, verso 9, Salomão nos ensina para o que Deus faz para aqueles que são fiéis. Capítulo 3, verso 9 e 10.
Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então é isso, é bênçãos. Nunca vai faltar nada para aquela pessoa que dizima, porque Deus vai cuidar dessa pessoa. Aquela pessoa que não dizima, né? Quando chegar o momento da dificuldade, dos problemas, Deus não vai poder cuidar dela, não vai agir, não vai defender, né? E a pessoa vai ter que passar por aquilo que é sozinha, porque ela não é fiel a Deus. Então, ou seja, a pessoa que não devolve o dízimo e não oferta, vai chegar um dia que vai faltar, ela vai cair, né? Vai entrar em dificuldades e vai passar por problemas. Vai passar por problemas, porque não tem o que? A mão de Deus, a bênção de Deus, protetora de Deus. Então vai chegar o dia que vai faltar. Se você não devolve o dízimo e oferta, pode ter certeza que um dia vai chegar, ou seja, que vai faltar, né? Coisas, algo na sua vida, na sua casa, né? Então vai chegar, a dificuldade vai chegar, né? E chega para todo mundo, né? E chega para todo mundo. Mas para aqueles que são fiéis, Deus vai criar, ajudar, Deus vai abençoar aquela pessoa a não que a passar pela dificuldade, né? A passar pela dificuldade. Então essa foi a lição de hoje, o ensinamento sobre o dízimos e ofertas. E é importante dizer, tem gente assim que fala: "Ah, não precisamos mais dizimar e ofertar, isso é coisa do Antigo Testamento". Claro que não, né? Porque tudo que a gente viu no versículo é simples, tudo é de Deus. Se o dinheiro é de Deus, ele ainda então, o dinheiro vai continuar sendo de Deus. Tudo vai continuar sendo de Deus. Então aí sim, nós devemos continuar devolvendo o dízimo, né? Ofertando, né? Devolver, né? Ofertar. Porque tudo é de Deus. Sempre vai ser de Deus. Então, enquanto tudo for de Deus, nós devemos devolver o dízimo. Como reconhecimento que aquilo que eu tenho é de Deus, veio de Deus. Deus me abençoou. Né? Então, sim, aquela pessoa que diz assim: ah, não precisamos dizimar e ofertar. É mentira. É mentira. Devemos sim dizimar e ofertar até Jesus voltar. Né? Até Jesus voltar, devemos devolver o dízimo e ofertar. Foi no... E também é importante dizer, eu falei aqui sobre frutas, né? Árvores. Falei das 20, da laranja, né? Árvores, 20 árvores, né, de laranja, 10% seria 2 árvores, 2 pés de laranja. Mas não é só frutas, né? Isso era no Antigo Testamento, era mais as frutas, né? Mas hoje especificamente é dinheiro, né? É dinheiro. Então, por exemplo, eu que nem eu sou obreiro, eu trabalho na igreja. Então, de onde é que como que a igreja consegue me pagar, né? Como que a igreja consegue me pagar? Através dos dízimos e ofertas dos membros das pessoas, né? Então, as pessoas que são fiéis devolvem o dízimo e oferta, e esses dízimos e oferta é separado, né? Distribuído, né? É organizado para cada coisa, né? Para pregar a palavra, para ajudar as pessoas que estão necessitadas, né? E também o que? Para pagar, né? Ou seja, o salário dos pastores, dos obreiros, né? Que sou eu, que trabalho na igreja. Então eu recebo o salário da igreja através dos dízimos e ofertas, né? Para o meu sustento. Foi o que a gente acabou de ler aqui, os filhos de Levi, né? Os filhos de Levi são aqueles que trabalham na igreja, aqui no Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento eram os filhos de Levi que cuidavam da igreja. Então esse é o mesmo raciocínio, é o mesmo padrão, né? E eu devolvo o dízimo. Eu dizimo também, eu oferto. Porque aquilo que eu recebo é de quem? É de Deus. Né? E o dinheiro também é a mesma coisa. É distribuído, é separado para pregar o evangelho, para ajudar outras pessoas, né? Para construir igrejas, né? Onde não há igrejas, né? Em vários lugares do mundo não tem ainda igrejas adventistas. E é para isso que é o dinheiro, o dízimo e ofertas, né? Para o crescimento da obra de Deus, né? E para o sustento daqueles que estão na linha de frente, né? Desse serviço, né? Da obra de Deus,
que é pregar a palavra. Os pastores, obreiros, né? Então é para isso que é o dízimo e as ofertas. Cuidar da igreja e daqueles que estão trabalhando, né? Eu já fui ladrão, eu já roubei a Deus, né? Quando eu não conhecia a palavra de Deus, não conhecia os mandamentos, as regras dele, eu roubava, porque eu não sabia, né? Eu não sabia. Então eu não devolvia o dízimo, não devolvia a oferta. Mas quando eu aprendi sobre dízimos e ofertas, eu comecei a devolver, né? Eu entendi que tudo que eu tenho é de Deus. Então ele pede para que eu devolva o dízimo e as ofertas. E desde esse dia que eu aprendi, eu devolvo dízimos e ofertas. Espero que também você faça o mesmo, né? Porque tudo que você tem é de Deus. E se é de Deus, você tem que devolver o dízimo, você tem que ofertar. Como gratidão a Ele, reconhecimento que tudo que você tem é de Deus. Foi Deus quem te deu, né? Faça isso, né? Ame a Deus, obedeça a Ele. E você vai ter a mão protetora, as bênçãos dEle. Ele vai cuidar de você, né? E você só vai crescer. Você só vai crescer. Você só tem a ganhar, né? Você não tem nada a perder, só tem a ganhar. É só ganho. Estar ao lado de Deus é só bênção, só alegria, felicidade, né? Só prosperidade. Faça isso, né? E você será uma pessoa feliz. Será uma pessoa abençoada. Te espero ver no próximo vídeo, né? Próximo ensinamento, próximo estudo da palavra de Deus. Fique com Deus. Deus abençoe.